Quando a porta da nossa casa foi cercada por repórteres gritando perguntas sobre nosso casamento falso, eu soube que o papel que assinei com Sofia para resolver meu visto de residência tinha se tornado a maior ameaça à nossa sobrevivência. Agora, com a imigração investigando fraude e a família dela me culpando por destruir sua vida, eu tinha que escolher: negar nosso amor para salvar minha permanência em Portugal ou lutar por ela e arriscar perder tudo. O flash das câmaras atravessava as cortinas finas do apartamento em Alfama como lâminas de luz. Sofia, de pé ao meu lado, apertava minha mão com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. "Não abra, Ana", murmurou ela, a voz trêmula mas firme. Lá fora, um jornalista gritava meu nome completo, Ana Rodrigues, enfermeira brasileira, e perguntava se era verdade que tínhamos casado só para burlar o CEF. Meu coração batia tão alto que quase abafava o barulho da chuva que caía sobre os telhados vermelhos de Lisboa. 6 meses antes, tudo parecia uma solução simples e desesperada. Meu visto de trabalho no Hospital de Santa Maria estava prestes a expirar depois de uma série de erros burocráticos que nem o Departamento de Recursos Humanos conseguiu resolver. A deportação era iminente. Sofia Mendes, advogada especializada em imigração que conheci por intermédio de uma amiga comum, ofereceu o acordo numa tarde chuvosa no Café do Chiado. "É um casamento de papel, Ana. Eu preciso do dinheiro para ajudar minha mãe no Alentejo e você precisa ficar." 6 meses depois divorciamos em silêncio. Eu aceitei porque não tinha escolha. O cartório na Baixa foi rápido, frio e impessoal. O notário bateu o martelo, nós assinamos e pronto, eu era oficialmente casada com uma mulher que mal conhecia. Nos primeiros dias, fingimos. Sofia me deu o quarto de hóspedes no seu apartamento antigo com vista para o Tejo. Cozinhávamos bacalhau às quintas-feiras, sorríamos para os vizinhos, postávamos fotos inocentes nas redes sociais. Mas as conversas à noite começaram a mudar. Ela contava sobre a pressão da família conservadora que esperava um genro médico e filhos. Eu falava da solidão em São Paulo antes de vir para Portugal, da saudade que doía menos quando estava trabalhando no hospital. Uma noite, depois de um turno exaustivo, cheguei em casa e encontrei Sofia com uma garrafa de vinho do Porto aberta. "Hoje foi difícil no tribunal", disse ela. Sentamo-nos no sofá, as mãos se tocaram por acidente e nenhuma de nós se afastou. O toque durou mais do que devia. A primeira rachadura apareceu quando a irmã de Sofia, Catarina, ligou. "Ouvi um rumor estranho, mana. Dizem que casaste com uma brasileira." Sofia mentiu com naturalidade, mas eu vi o medo nos seus olhos castanhos. No hospital, minhas colegas começaram a perguntar: "Casamento repentino, Ana? Parabéns." Eu sorria, mas por dentro sentia o chão tremer. Protegê-la significava continuar mentira. Proteger-me significava terminar tudo antes que o escândalo explodisse. Naquela noite, enquanto a chuva batia nas janelas, Sofia sentou-se na beira da minha cama. "Se quiseres sair, Ana, eu compreendo. Mas eu não quero que saias." A voz dela era quase um sussurro. Eu não respondi com palavras. Apenas segurei a sua mão. O silêncio entre nós já não era incômodo. Era perigoso. Na manhã seguinte, o primeiro artigo saiu num site de fofocas local. Advogada lisboeta casa-se com imigrante brasileira em cerimónia relâmpago. Não tinha fotos ainda, mas o nome estava lá. Meu telefone não parava de tocar. A diretora do hospital queria esclarecimentos. Sofia fechou as cortinas e preparou café. "Vamos enfrentar isto juntas", disse ela. Mas eu via nos seus olhos o mesmo pânico que eu sentia. O preço da mentira começava a aparecer. E eu ainda não sabia que o amor que nascia entre nós iria custar muito mais do que qualquer visto. O artigo ganhou as redes sociais durante a noite. Quando acordei, o telefone de Sofia vibrava sem parar. A mãe dela, Dona Teresa, ligava do Alentejo com a voz carregada de decepção. "Sofia, o que é isto que andam a dizer? Casaste com uma mulher? E ainda por cima estrangeira?"
Sofia tentou explicar que era um acordo profissional, mas a mãe cortou. A família toda está a falar. O teu pai teve um ataque de coração só de ver a notícia. Eu fiquei parada na cozinha, ouvindo tudo, sentindo-me como uma intrusa que destruir uma família inteira. Sofia desligou e virou-se para mim, os olhos vermelhos. Eles querem que eu desfaça isto imediatamente. Mas eu não vou. No hospital, o ambiente mudou da noite para o dia. As colegas que antes me cumprimentavam com sorrisos agora desviavam o olhar. A diretora chamou-me ao gabinete. Ana, o hospital não pode estar envolvido em escândalos de imigração. Temos pacientes, reputação. Se isto for fraude, teremos de tomar medidas. Eu jurei que era amor verdadeiro, mas a mentira queimava na garganta. Quando saí, uma enfermeira que eu considerava amiga murmurou: se precisares de ajuda para voltar ao Brasil, diz. A humilhação era pior do que o medo da deportação. À noite, Sofia chegou cedo do escritório. Trazia uma garrafa de vinho e um olhar decidido. Sentámo-nos no sofá, as luzes da cidade a pescar lá fora. A minha família quer que eu vá ao Alentejo este fim de semana para conversar. Vens comigo? Eu hesitei. Ir significava enfrentar o julgamento cara a cara. Ficar significava deixá-la sozinha. Escolhi ir. No carro, a caminho de Évora, o silêncio era pesado. Sofia ligou o rádio, mas a primeira estação falava do casamento suspeito da advogada Mendes. Desligou de imediato. Quando chegámos à quinta familiar, o ar estava carregado de tensão. O pai dela, um homem alto e sério, mal me cumprimentou. A mãe serviu o jantar em silêncio. Catarina não parava de olhar para mim como se eu fosse uma ameaça. Durante a sobremesa, o pai explodiu. Sofia, isto é uma vergonha. Desfaz esse papel antes que percas clientes. E tu, virou-se para mim, volta para o teu país. Sofia levantou-se. Pai, eu amo a Ana. É real? As palavras saíram como um tiro. Eu fiquei paralisada. Era a primeira vez que ela dizia ama em voz alta. A mãe começou a chorar. Eu quis fugir, mas Sofia segurou a minha mão por baixo da mesa. Naquela noite, no quarto de hóspedes, ela abraçou-me pela primeira vez sem fingimento. Não me deixes sozinha nisto, pediu. Eu beijei a sua testa, sentindo o coração bater contra o meu. O amor já não era conveniência. Era verdade. E estava a destruir tudo à nossa volta. No regresso a Lisboa, recebemos a primeira notificação oficial do CEF. Investigação por suspeita de casamento branco. Se provassem fraude, eu seria deportada em 30 dias e Sofia podia perder a licença de advogada. No carro, ela parou no mirador da Senhora do Monte. O sol punha-se sobre o Tejo. Se tiver de escolher entre ti e a minha carreira, escolho-te, disse ela. Eu quis acreditar. Mas sabia que cada decisão nossa agora era uma roleta russa. A investigação do CEF chegou como uma tempestade. 2 agentes apareceram no apartamento às 7 da manhã com mandados. Revistaram gavetas, leram e-mails, perguntaram detalhes íntimos que nos fizeram curar de vergonha. Há quanto tempo se conhecem realmente? Dormem no mesmo quarto? Sofia respondeu com calma profissional, mas eu vi as mãos dela tremerem. Quando saíram, levei horas a parar de chorar. O hospital suspendeu-me preventivamente até esclarecimento dos factos. Sem salário, sem plano B. O escândalo explodiu nos jornais sérios. Advogada lisboeta investigada por fraude migratória com esposa brasileira. Fotos nossas saindo do cartório foram publicadas. Alguém do cartório tinha gravado em segredo. Os comentários nas redes eram cruéis, mais uma a roubar o nosso país, casamento gay de mentira para ficar em Portugal. Sofia perdeu 3 clientes importantes no mesmo dia. A mãe dela parou de atender telefonemas. Eu sentia-me como um vírus que infectava tudo o que tocava. Uma tarde, enquanto caminhávamos disfarçadas pelo bairro de Moraria para comprar pão, um paparazzo surgiu do nada.
Os flashes cegaram-nos. Corremos para casa de mãos dadas, o coração a mil. Dentro do apartamento, Sofia fechou as cortinas e abraçou-me com força. Não vou deixar que nos separem, sussurrou. Naquele momento, beijei-a pela primeira vez com todo o medo e todo o amor que sentia. Não foi um beijo de conveniência. Foi um beijo que selava uma escolha. Mas o preço subia. O advogado que Sofia contratou avisou: se não provássemos que o casamento era real, eu seria deportada e ela poderia enfrentar processo criminal. Precisávamos de testemunhas, de fotos antigas, de provas de vida em comum. Começámos a construir uma história verdadeira a partir da mentira. Noites em claro a recordar cada detalhe, o primeiro jantar, a primeira discussão sobre quem lavava a louça, a primeira vez que dormimos abraçadas só porque o sofá era desconfortável. Cada memória era agora uma arma de defesa. A pressão familiar atingiu o pico quando Catarina apareceu sem avisar. A mãe está doente por tua causa, acusou Sofia. Desfaz isto antes que seja tarde. Sofia recusou. Catarina olhou para mim com ódio puro. Tu destruíste a minha irmã. Saí do quarto para não chorar na frente delas. Mais tarde, Sofia encontrou-me na varanda. Ela não entende. Mas eu entendo. Tu és a minha família agora. As palavras curaram e feriram ao mesmo tempo. Porque eu sabia que, se perdesse o processo, essa família nova também se desmoronaria. O processo no CEF avançou para audiências. Tivemos de comparecer separadamente. Eu sentei-me numa sala fria enquanto o inspetor me perguntava sobre intimidades que nunca partilhara com ninguém. Quantas vezes por semana dormem juntas? Qual é a marca de pasta de dentes dela? Cada resposta era uma humilhação. Sofia passou pela mesma tortura no dia seguinte. Quando saímos, abraçámo-nos no corredor como se o mundo estivesse a acabar. No hospital, a demissão chegou por carta registada. Motivo: conduta incompatível com os valores da instituição. Sem emprego, sem rendimento, dependia completamente de Sofia. Ela nunca reclamou, mas eu vi as contas a acumular-se na mesa da cozinha. Uma noite, propus: deixo-te. Digo que foi tudo mentira. Tu ficas com a carreira, eu volto para Brasil. Sofia olhou-me como se eu a tivesse esbofeteado. Nunca. Se fores, vou contigo. A coragem dela assustava-me. Era maior que a minha. A família dela cortou relações oficialmente. O pai enviou uma carta formal a deserdar Sofia enquanto mantiver essa relação. A mãe mandou uma mensagem curta: reza por ti. Sofia chorou pela primeira vez em frente a mim. Abracei-a a noite toda, sentindo o peso de ser a causa de tanto sofrimento. No dia seguinte, decidimos lutar publicamente. Sofia deu uma entrevista curta a um jornal progressista: o meu casamento com Ana é real. O amor não pede visto. O artigo correu o mundo. Apoios chegaram de associações LGBT, mas também ameaças de grupos conservadores. Então veio o acidente. Voltávamos de uma audiência quando um carro nos perseguiu. Os paparazzi. Sofia perdeu o controle na autoestrada para Sintra. O impacto foi violento. Acordei no hospital com uma concussão e o braço partido. Sofia estava na cama ao lado, com costelas fraturadas. Os médicos disseram que tínhamos tido sorte. Mas a sorte acabara. A notícia do acidente saiu com títulos sensacionalistas: casal lésbico em fuga de paparazzi sofre acidente grave. Agora o país inteiro olhava para nós. No hospital, rodeadas de máquinas e jornalistas à porta, tomámos a decisão mais difícil. O advogado avisou: se não provássemos amor verdadeiro no tribunal final, eu seria deportada em 48 horas após alta. Sofia, ainda com dores, apertou minha mão. Vamos contar tudo. A verdade desde o primeiro beijo. Eu tinha medo. Contar significava admitir a fraude inicial. Mas mentir significava perder-nos. Escolhemos a coragem.
A família dela apareceu no hospital. Dona Teresa chorava ao ver a filha ferida. Sofia, chega. Desfaz isto. Sofia olhou para a mãe com firmeza. Mãe, eu amo a Ana. Se não aceitares, perdes-me também. O pai ficou em silêncio. Foi a primeira vez que vi uma brecha na muralha conservadora. Catarina saiu batendo a porta, mas a mãe ficou. Sentou-se ao meu lado e, pela primeira vez, perguntou como eu estava. Um pequeno milagre no meio do caos. Alta hospitalar. Voltámos para casa escoltadas por segurança contratada. O apartamento parecia uma fortaleza sitiada. Passávamos os dias a preparar o depoimento final. Relembrávamos cada momento, a primeira vez que Sofia me chamou amor sem querer, a noite em que chorei de saudade e ela me embalou, o dia em que decidimos ficar juntas apesar de tudo. Cada recordação fortalecia-nos. Uma noite, Sofia disse, se perdermos o processo, vamos para o Brasil juntos. Eu recomeço lá. Eu chorei. O amor dela era maior que Portugal, maior que a carreira, maior que o medo. A véspera do julgamento foi a mais longa. Ficámos acordadas até tarde no sofá, vendo as luzes da cidade. Seja qual for o resultado, tu és a minha família, disse ela. Beijámo-nos com a urgência de quem sabe que o amanhã pode separar-nos. O escândalo, a dor, as perdas, tudo valia a pena por aquele momento. O tribunal estava lotado. Jornalistas, ativistas, familiares. Eu e Sofia entramos de mãos dadas. O juiz ouviu os depoimentos com o rosto impassível. Sofia falou primeiro, voz firme apesar das costelas ainda doridas. Começou como conveniência, mas tornou-se o maior amor da minha vida. Eu contei a verdade toda, o medo da deportação, o acordo, o momento em que o amor surgiu. O advogado apresentou provas, mensagens antigas, contas conjuntas, testemunhos de vizinhos que nos viram felizes. A sentença demorou 3 horas. Quando o juiz leu o casamento reconhecido como genuíno, o tribunal explodiu em aplausos. O CEF retirou as acusações. Eu podia ficar. Sofia manteve a licença. Mas o preço foi alto, ela perdeu metade dos clientes, a família ainda não falava com ela completamente, eu continuava desempregada. Saímos do tribunal para uma chuva de flashes. Desta vez, sorrimos. Meses depois, a vida acalmou. Arranjei emprego noutra clínica. Sofia reconstruiu a carreira. A mãe dela começou a visitar-nos aos domingos, ainda hesitante mas presente. Numa noite quente de verão, no mesmo mirador onde tudo quase acabou, Sofia ajoelhou-se e pediu-me em casamento, desta vez de verdade. Eu disse sim entre lágrimas. Olhando para trás, vejo o caminho de escolhas impossíveis. Protegemo-nos uma à outra quando o mundo queria separar-nos. O silêncio teria sido mais seguro, mas teria matado o que éramos. Será que a coragem de amar abertamente vale sempre o preço de destruir tudo o que construímos, ou o silêncio nos salva de um mundo que ainda não está pronto para nós? Verdadeiro ou falso?